Olá, nós estamos começando mais uma aula do livro Filosofando. A aula de hoje, ela vai tratar sobre o capítulo 9, a verdade, a busca da verdade, antiguidade e Idade Média. Esse capítulo 9, ele se encontra na página 104 do seu livro didático. Esse tema, ele abre com essa imagem que nós fizemos um recorte. Ela tem um quadro da Escola de Atenas, produzido ali em 1506, 1510, a fresco de Rafael Sanzio, em que mostra alguns personagens dessa Escola de Atenas. E bem ao centro nós temos essas duas figuras. O Platão, barba branca, apontando com o dedo para cima, e Aristóteles, que estende a sua mão para frente, mostrando assim duas concepções de conhecimento e de verdade que vai perpassar por toda a antiguidade. A verdade enquanto mundo das ideias e a verdade enquanto realidade que se apresenta aos seres humanos aí no seu cotidiano. Esse capítulo, ele trará como principais objetivos compreender o que é teoria do conhecimento, distinguir as diversas concepções filosóficas da antiguidade e da Idade Média, identificar as influências sofridas por Platão e Aristóteles, bem como a contribuição desses filósofos também nesse problema filosófico que é a questão do conhecimento, e contextualizar as novas concepções filosóficas do tempo aí de Platão, Aristóteles, enfim, dessa antiguidade clássica e período medieval. Então serão esses os objetivos que foram traçados para o conteúdo desse capítulo. Aqui nós temos então a imagem que descrevemos anteriormente, este famoso afresco de Rafael Sanzio, que orna uma das paredes do Palácio Apostólico do Vaticano, que representa o retorno à cultura greco-latina incentivado no Renascimento. Vários filósofos e cientistas de épocas diferentes estão reunidos na pintura, tendo no centro então Platão e Aristóteles. O primeiro tema que vamos abordar aqui será a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento, ela é uma disciplina filosófica que investiga as condições do conhecimento verdadeiro. A filosofia, bem como outros saberes, foram divididos didaticamente em temas. E um dos temas que são sugeridos para estudarmos a nível médio é a teoria do conhecimento. Então, dentro dessa temática, nós veremos como surgiram as indagações sobre o tema entre os gregos, desde os pré-socráticos a Platão, Aristóteles, cujas teorias depois vão influenciar de maneira assim bastante forte o pensamento medieval. Mas lembrando sempre que, quando nós falamos em teoria do conhecimento, nós estamos falando de um saber filosófico que surge na Idade Moderna, quando se questiona as questões do conhecimento e começa principalmente ali com René Descartes. Mas isso não diz que na antiguidade também já se havia discussões a respeito da problemática do conhecimento e que foram empreendidas ali pelos pré-socráticos, pelos sofistas, pelo próprio Sócrates, depois no período clássico por outros filósofos. Então a filosofia pré-socrática costuma-se dividir a filosofia grega em três grandes momentos, tendo como referência essa figura emblemática que é a figura de Sócrates como centro. Então, nós poderíamos dividir assim, período pré-socrático, aquilo que veio antes de Sócrates,
período socrático ou clássico, é o período iniciado aí por Sócrates, depois desenvolvido pelos seus discípulos. E o período pós-socrático, ou período helenístico, que é quando Alexandre o Grande, então, espalha a filosofia, misturando com um pouco da sabedoria oriental também. Então, o período pré-socrático, que é o que nos interessa no momento, ele estende-se desde o século VII e século VI antes de Cristo, quando ainda os filósofos eles vinham das colônias gregas, como a Jônia, a atual Turquia, e a Magna Grécia, que seria no sul, ali a Itália e Sicília. Iniciaram então o processo de desligamento entre a filosofia e o pensamento mítico. Então são os pré-socráticos aí antes de Sócrates que tratam de uma problemática diferente da problemática que depois vai ser inaugurada por Sócrates, mas que também se dedicaram a questões ligadas à questão do conhecimento. Muito bem, dentro desse período pré-socrático existem vários filósofos, mas o livro didático de vocês separa dois filósofos, Heráclito e Parmênides. Heráclito. Nós poderíamos resumir aqui, em relação ao conhecimento, o pensamento de Heráclito, em mudança. Para Heráclito, o verdadeiro é o mutável, é aquilo que está em constante mudança. A realidade é a mudança, é o devir. Devir, que é a mesma coisa que mudança. Se tudo está em permanente mudança, o ser, ele é múltiplo. Ele está se alterando constantemente. Tem uma frase de Heráclito que ficou muito famosa e é tratada por filósofos para demonstrar essa volatilidade do ser, da mudança, que é quando ele diz que não se entra no mesmo rio duas vezes. Nesta frase de Heráclito, ele está mostrando o dinamismo de todas as coisas, que tudo estava em permanente mudança, em constante mudança, tanta que o rio se alteraria e ele também mudaria. Portanto, seria impossível ele entrar duas vezes no mesmo rio. Ele usa também a metáfora do fogo eterno e vivo, que ora se acende e ora se apaga, para mostrar então, este ser em constante mudança, em permanente mudança. Para Heráclito, então, o ser é múltiplo e está em mudança. Parmênides. Para Parmênides, a realidade é imutável. Então, o verdadeiro é imutável. O ser é, o não ser não é. Nessa frase, ele está fazendo uma crítica a Heráclito, que diz que as coisas estão em permanente mudança, onde a árvore que eu vi hoje não é a mesma árvore que eu verei amanhã, e tampouco a que eu verei amanhã, a mesma que eu verei depois de amanhã. Em síntese, mostrando que tudo estaria em permanente mudança. Essa era a maneira de compreender de Heráclito. Parmênides diz: como que pode árvore ser e não ser ao mesmo tempo? Para ele, o verdadeiro é o imutável, é aquilo que não muda e que me permite amanhã reconhecer aquela árvore como sendo árvore. Para ele, o mundo sensível é ilusório. Só o mundo inteligível é verdadeiro. O mundo sensível é aquele que você percebe pelos sentidos. É a árvore que você percebeu que caiu as folhas, que quebrou um galho com o vento à noite e que, na perspectiva de Heráclito, já não era a mesma árvore de ontem. Para Parmênides, não. Existem alguns elementos que permanecem, que é a ideia, o pensamento, o conceito de árvore. Isto não muda. Isto é o conhecimento inteligível e é isso que permanece. Portanto, o conhecimento,
ele é imutável, porque ele diz respeito ao mundo inteligível e não ao mundo sensível. Outro grupo de teóricos que também vão tratar da questão do conhecimento antes de Sócrates serão os sofistas. Os sofistas fazem parte da época clássica e alguns deles são interlocutores do próprio Sócrates. Teve vários deles muito famosos, como Protágoras de Abdera, Górgias de Leôncio, na Sicília, Hípias, Elis, Transímaco, Pródico e outros. Pouco resta dos ensinos que foram dados por esses filósofos, mas eles foram muito importantes na elaboração do ideal teórico da democracia. Eles também desenvolveram um sistema educacional, elaborando assim um currículo de estudo que envolveria a gramática, a retórica e a dialética. Mas foram bastante criticados por Platão, Aristóteles, ou seja, por Sócrates e seus discípulos, que criticavam os sofistas, uma vez que esses sofistas eles cobravam para ministrar as suas aulas, ao contrário dos filósofos. E como os gregos entendiam que ensinar era dar parte de você a alguém, e se você cobra para dar parte de você a alguém, você está se prostituindo. Por isso eles criticavam os sofistas por cobrarem. Mas isso não diminui a importância desses sofistas e a contribuição que eles darão à filosofia e ao mesmo à política grega, né? Protágoras, então, que seria um desses filósofos. Nós vamos tratar dois também, Protágoras e Górgias. Para Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. O que ele quer dizer aqui? Que não existe verdade. A verdade, ela vai depender da capacidade argumentativa do homem, da sua capacidade de convencer o outro. Então a verdade aqui pode ser entendida como algo relativo. Pode ser entendido como a exaltação da capacidade humana de construir a verdade. Por quê? Para Górgias, é o homem que vai determinar a medida de todas as coisas, que vai determinar o que é certo e o que não é certo. Isso relativizando, então, a verdade que dependeria de argumentos. Inclusive, isso também vai ser objeto de crítica por parte de Sócrates, que vai entender que essa relativização ela presta um desserviço à busca da verdade. Depois, quando vermos o pensamento de Sócrates, nós vamos ver, então, com mais detalhes essa crítica que ele dirige, então, aos sofistas. O outro filósofo, ou sofistas, é Górgias. Górgias, do ponto de vista do conhecimento, ele era um cético, porque ele criticou o debate dos pré-socráticos sobre verdade e opinião, admitindo que nada podemos conhecer. E aí ele desenvolve 3 teses para deixar bem claro esse seu ceticismo. Ele diz que o ser não existe. Se o ser existisse, se alguma coisa existisse, não poderíamos conhecê-la. E se conhecêssemos, não poderíamos comunicá-la aos outros, reforçando assim bastante a ideia da incapacidade humana de se chegar à verdade. Mostrando então essa tendência dos sofistas de relativizarem a verdade ou mesmo de negarem a sua possibilidade. E isto vai ser objeto então de profunda crítica por parte de Sócrates e bem como dos seus discípulos. Muito bem,
Depois de tratarmos aqui dos pré-socráticos e dos sofistas, você vai pegar o seu caderno e o seu livro didático e, fazendo a leitura das páginas 104, 105 e 106, você irá responder essas questões que estão sendo propostas aqui.